Bem-vindo ao meu gabinete. Alegria receber você aqui para mais uma vez compartilharmos a palavra. Eu quero mais uma vez incentivar o seu coração a se inscrever no canal, né? Aqui embaixo tem um botão escrito inscrever. Você clica nele, aciona lá o todas, é um sininho, aciona o sino. Deixa o seu curtir no vídeo, isso ajuda bastante a gente. E compartilha, por favor, esse vídeo nos seus grupos de amigos, na família, a fim de que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Nós vamos compartilhar hoje a palavra de Deus que se encontra no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, um dos profetas menores. É um livro pequeno, de apenas 3 capítulos. Nós vamos ler a partir do verso 17 do capítulo 3 de Abacuque. Diz assim a palavra do Senhor, um texto bastante conhecido daqueles que são afeitos à palavra de Deus. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Faz-me andar em lugares altos. Você deve ter ouvido numa outra versão, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e nos campos não haja mais gado. Você deve ter ouvido nesta versão. Mas o que interessa para nós é que Abacuque é um profeta que testemunha a palavra do Senhor num contexto muitíssimo complexo. A sociedade em que estava Abacuque é uma sociedade plena e totalmente corrompida. É uma sociedade em que as pessoas diziam ser a justiça o que é injusto. Havia juízes corruptos. Havia toda sorte de impiedades. E a angústia no coração de Abacuque com relação à indiferença desse povo, obviamente com o seu Deus, faz dele um profeta que profetiza num tempo muito difícil de castigo de Deus. Nós vemos no primeiro capítulo esse cenário, no capítulo 1, esse cenário em que havia injustiças, perversidades, juízes comprados, sentenças compradas, e nós vemos então esse contexto bastante calamitoso, caótico, difícil. Já no segundo capítulo do livro do profeta Abacuque, Abacuque se coloca como um homem de fé, como alguém que espera em Deus para a transformação desse cenário. E Deus responde dizendo que aqueles sofrimentos deveriam gerar em Abacuque um renovo de fé e um ânimo para pregar. Até que então nós chegamos ao terceiro capítulo, quando Abacuque escreve uma oração ao Senhor. Uma oração que e nós precisamos aplicar esta verdade linda, perfeita, poética à nossa realidade do dia de hoje. Porque Abacuque viveu tempos de muita incerteza. Havia um povo que eram os caldeus, que Deus tinha afirmado que usaria os caldeus para dar disciplina ao povo. Então o tempo era complexo demais. E o capítulo 3, então, encerra com uma oração
nesse tempo de profunda incerteza. Talvez você esteja vivendo esse tempo aqui no Brasil. Ou, se você estiver vendo este vídeo em outro lugar do planeta, aí onde você está. Um tempo de muitas incertezas, em que nós ouvimos falar de guerras e de rumores de guerras, de doenças, pestes, fome, de instabilidades políticas, de instabilidades sociais, em que a justiça é afirmada naquilo que é injusto, o céu afirmado em terra, a luz em trevas, os valores invertidos. E tudo isso gera muita incerteza na gente. Políticos, governantes, muitos deles envolvidos com escândalos. E todas essas incertezas geram para nós inquietações, dores, angústias. Mas a palavra do Senhor, por meio do profeta Abacuque, nos ensina a respeito de, mesmo nesse tempo de angústia, sermos nutridos de esperança. E nós vamos refletir a respeito de como ter esperança em dias de incertezas. Como ter esperanças em dias de incertezas. Olhando para esse texto, nós vamos entender como isso deve acontecer. Em primeiro lugar, confiando plenamente no poder do Senhor. Abacuque diz no verso 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais já não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Isso significa dizer que, por mais que ao seu redor pudesse haver um contexto difícil, a confiança de Abacuque não estava naquilo em que ele estava inserido ou naquilo que os seus olhos viam. A confiança de Abacuque, nesse tempo de incerteza e de dor, nesse tempo em que a injustiça era afirmada como justiça, a confiança dele estava plena no Senhor. A confiança do profeta não estava na provisão, mas no provedor. É por essa razão que ele começa a elencar tudo aquilo que era mantimento e que supria a subsistência deste período. E ele diz, ainda que tudo isto que supre a minha subsistência, que supre a sociedade, ainda que tudo isso fale e falte, eu continuo confiando no Senhor. Os recursos deste mundo podem falhar, mas o Deus que governa todas as coisas não falha. É assim que nós devemos enfrentar dias difíceis. Nós devemos enfrentar dias difíceis com a confiança plena de que o Senhor é quem cuida de nós. A estabilidade da sua vida não vem de Brasília. A estabilidade da sua vida não vem das grandes capitais mundiais. A estabilidade da sua vida não vem do mercado financeiro. A estabilidade da sua vida não vem de nada que esteja ao seu redor. A estabilidade da nossa vida vem das mãos do Senhor. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos abençoa. A nossa vida está fundamentada e guardada e abençoada pelas palmas das mãos do Deus do universo. Essa era a certeza do profeta Abacuque. Nós nos lembramos do Salmo 125, quando no verso 1 ele diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e que permanecem firmes para sempre. A nossa vida está no Senhor. Mesmo que ao seu redor haja instabilidade, continue crendo plenamente no Senhor. Mas, em segundo lugar, como enfrentar os dias de incerteza? Como ter esperanças em dias de incerteza? Em primeiro lugar, confie plenamente no Senhor.
Em segundo lugar, alegre-se no Senhor e não nas circunstâncias. Diz o verso 18, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. A alegria do profeta Abacuque não era circunstanciada por aquilo que estava ao seu redor. A alegria do profeta Abacuque não estava fundamentada naquilo que cercava os olhos e a vida e a sociedade dele, não. A alegria do profeta Abacuque estava no Senhor. Ele se alegrava no Senhor. Ele exaltava o seu coração e a sua existência no Senhor. A verdadeira alegria só pode ser encontrada em Deus. E é interessante como ao nosso redor nós temos pessoas que acham que encontram alegria nas compras, nos prazeres, no sexo, nos vícios. E todas estas alegrias são passageiras. Mas existe uma alegria que é imutável, que é a alegria de saber que as promessas do Senhor se cumprirão, que nós servimos ao Deus que nos salvou, enfrentando a morte em nosso lugar. Estas são alegrias que não podem ser furtadas e roubadas por nada que esteja ao nosso redor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 4, ele diz, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos em Deus, alegrai-vos naquele que é a esperança. Mesmo o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 19, diz que se a esperança que nós temos no Senhor se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Talvez tenha chegado o momento de a gente receber de fato a alegria que vem do Senhor. Escritor de mais um livro da Bíblia chamado Tiago, servo de Deus, no capítulo 1, os versos de 2 a 4 dizem assim: meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações. Então considerem isto por motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Tiago está dizendo dos benefícios da alegria no Senhor. Tiago está elaborando a respeito da necessidade que nós temos de estar contentes mesmo quando as coisas ao nosso redor não vão bem, assim como fez Abacuque. Ainda que todas estas coisas faltem, eu exulto, eu me alegro no Senhor. E por fim, como ter esperança em dias difíceis? Como ter esperança em dias de incerteza? Confie plenamente no Senhor. Alegre-se no Senhor e não nas circunstâncias. Mas em terceiro e último lugar, creia que o Senhor é a sua segurança. Quando tudo estiver incerto, quando tudo estiver em angústia, confie no poder de Deus. Confie nas promessas de Deus. Se alegre no Senhor e não nas circunstâncias. Mas creia que é Ele quem provê a segurança da nossa vida. O verso 19 diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, e Ele faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. É o Senhor que colocava a vida de Abacuque num alto lugar. É o Senhor que faz Abacuque andar como as corças, longe dos seus predadores.
É o Senhor que dá segurança a Abacuque. O que nós mais precisamos em dias de incerteza é a convicção de que nós podemos confiar no Senhor. Isso me faz lembrar o Salmo 46, quando o salmista nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele vai dizer que os mares podem estar agitados. Ele vai dizer que podem se levantar contra nós as guerras, mas nós estaremos seguros, porque o Senhor é aquele que nos guarda. Nós podemos e devemos estar confiantes no poder de Deus, estar alegres, porque as suas palavras, as suas promessas se cumprirão. Mas nessas incertezas nós podemos descansar, porque Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso castelo. Essas são as metáforas dos Salmos, para dizer que nós podemos descansar em Deus. Nenhum perigo pode alcançar a nossa alma quando nós estamos guardados pelas mãos poderosas do Senhor. O diabo não toca a sua vida. O mal não toca você, porque você vive guardado no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente. Nós podemos descansar a nossa vida, repousar a nossa vida na certeza de que é Ele quem nos guarda. Foi esta a experiência de Abacuque. O livro começa com uma demonstração clara de um contexto muito difícil, violento, assassino, injusto. O Senhor fala: eu vou permitir que o povo seja castigado, para que o povo se volte para mim. E neste contexto, o profeta Abacuque confia plenamente. Tudo que está ao meu redor não é suficiente para me dar tranquilidade e paz. Eu confio em Deus. Eu me alegro nas suas promessas. E eu confio que a minha segurança está nele. Talvez nós estejamos precisando disso agora, aqui e hoje. Talvez você esteja agitado, com planos, projetos, com equívocos, com traições, com mortes e dores, com decepções na classe política, com inquietações sociais as mais diversas. Mas eu quero desafiar o seu coração a confiar plenamente em Deus, a se alegrar, porque todas as coisas podem passar, menos a palavra do Senhor. E a confiar que a sua segurança se encontra nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Que você e eu vivamos esta experiência que o profeta Abacuque viveu no passado. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus nos alegre, que Deus nos dê tranquilidade e paz, e que Ele faça isso por misericórdia e em nome de Jesus. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que derrame sobre nós isto que aprendemos nesta reflexão. Que mesmo em dias de incertezas, nós vivamos confiados plenamente no Senhor, alegres na sua palavra e confiados em sua segurança. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra fala a nós com poder e com autoridade. Obrigado, Senhor, porque mesmo num contexto bastante controverso, difícil, de homens maus e perversos, em que a sociedade clama por socorro, obrigado porque nós podemos confiar no Deus Todo-Poderoso. Obrigado porque as tuas palavras são inquebráveis. Nós podemos confiar na tua palavra. E obrigado, Senhor, porque a nossa vida está segura nas tuas mãos.
Aplica, Senhor, esta verdade ao nosso coração. E alenta-nos, Senhor, dando esperança para nós, ainda que os dias sejam difíceis. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.